Bom, gente, nessa aula continuamos a conversar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Nós já examinamos as disposições da Lei 8.213, que se iniciam no artigo 53 e que, nós já conversamos, não se pode mais falar em aposentadoria por tempo de serviço. A partir da emenda 20, a aposentadoria é por tempo de contribuição. Então, no que diz respeito a esse benefício, está nos termos da Constituição o artigo 56 do regulamento, que esse sim já fala, em aposentadoria por tempo de contribuição. Então, já examinamos o artigo 56, que nos diz que a aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após 35 anos de contribuição no caso do homem, após 30 anos de contribuição no caso da mulher. E no caso de professores, que exerçam atividade em função de magistério na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, o professor se aposenta com 30 anos de tempo de contribuição e a professora com 25 anos, desde que sejam todos esses anos dedicados à atividade de magistério no ensino básico, que é o conjunto formado aí por ensino infantil, fundamental e médio. Vamos lá. Então, na instrução normativa, trata desse assunto o artigo 222. E ele nos diz que a aposentadoria por tempo de contribuição será devida aos segurados da Previdência que comprovem o tempo de contribuição e a carência. Então, nós vemos aqui que no caso do regime geral, não se tem como requisito para a regra permanente, quando a mulher se aposenta com 30 anos de tempo de contribuição, o homem com 35 anos de tempo de contribuição, não temos exigência de idade mínima. Para o segurado, contribuinte individual e facultativo, contribuinte individual, esse daqui, vamos colocar aqui, por conta própria. Então, o CI que exerce atividade aí por conta própria e o facultativo, que tiverem contribuído com aquela alíquota de 11% e mais adiante também se institui a possibilidade da contribuição de 5% sobre o salário mínimo. Então, quem contribui com 11% ou 5% sobre um salário mínimo naquela modalidade da inclusão previdenciária, não vai se ter contagem de tempo de contribuição no período em que a contribuição está sendo recolhida nesse percentual, 5% ou 11%. Ok? Eu só chamo a atenção de vocês aqui que existe um outro caso de contribuinte individual, que é quando ele presta serviços à empresa de natureza eventual. Nesse caso, a empresa desconta do contribuinte individual que está prestando serviço 11%, mas esse desconto de 11% não tem nada a ver com inclusão previdenciária. A gente vai visualizar isso mais adiante. Então, aqui eu estou tratando do contribuinte individual por conta própria e do facultativo que contribuiu com 11% ou com 5% sobre o salário mínimo. Tá? Então, no período em que ele tiver contribuído com esse percentual reduzido, eu não vou contar como tempo de contribuição. E se esse indivíduo está toda a sua vida contributiva contribuindo com esse percentual reduzido, ele não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. É o que diz aqui o artigo 79, que está ali sendo referenciado. Não serão computados como tempo de contribuição, para efeito de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e certidão de tempo de contribuição, o período em que o segurado, contribuinte individual por conta própria e facultativo, tiver contribuído com a alíquota de 11%, na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, salvo se, naqueles meses em que o segurado só pagou 11%, ele completar com mais 9%, 11% mais 9% dá 20%, aí sim ele vai poder contar aquele mês para tempo de contribuição, tá? Salvo se ele complementar com 9% a mais, as contribuições que ele fez. Então, quem pagou 11% naquele mês, não conta. Mas se pagar naquele mês mais 9% para complementar os 11%, formando 20%, aí conta como tempo de contribuição. Quem pagou 5% do salário mínimo na inclusão previdenciária,
Se complementar com mais 15%, né, perfazendo 20%, aí sim vai poder contar. Mas enquanto deixar o mês com contribuição só de 11% ou de 5% sobre o salário mínimo, não tem jeito de contar como tempo de contribuição. Então, o artigo 223 nos diz que segurados, atenção, inscritos no regime geral até 16 de dezembro de 98, vigência da emenda 20. Então, são aqueles segurados que eu vou chamá-los de antigos. Eles já estavam inscritos quando, né, sai a emenda 20. Então, são segurados antigos no regime geral, desde que eles cumpram a carência exigida. Hoje essa carência seria de 180 contribuições, mas lembrar que até 2010 ela pôde ser menor, 174, em 2009 168, em 2008 162 contribuições. Então, segurados inscritos no regime geral até, né, a publicação da emenda constitucional número 20, até 16 de dezembro de 98, desde que tenham a carência, terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações. Essa situação que está aqui no item 1 é a situação de o homem ter 35 anos de tempo de contribuição e a mulher ter 30 anos. Isso aí é a regra que, inclusive, está em vigor hoje. Aposenta por tempo de contribuição, o homem quando tem 35 anos de contribuição, a mulher quando tem 30 anos de contribuição e a carência. E assim fazendo, eles aposentam com 100% do salário de benefício. Então, o que ele está dizendo aqui é que aquele segurado que já estava no regime geral antes da emenda 20, ele vai ter direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme prevêem as normas permanentes que estão atualmente em vigor. E também esse segurado antigo vai ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição com renda mensal proporcional, desde que cumpridos os seguintes requisitos que são cumulativos. Tem que cumprir tudo isso que está aqui embaixo. A idade. Para um homem aposentar com menos que 35 anos, sendo ele um segurado antigo, ele tem que ter 53 anos de idade. E a mulher, 48 anos de idade. Veja que na regra permanente não tem idade. É 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher, sem idade mínima. Mas nessa possibilidade, ainda assegurada, assegurados antigos, de se aposentarem proporcionalmente, eu vou ter que exigir idade. Então, 53 anos de idade para o homem, 48 para a mulher. O homem tem que ter 30 anos de contribuição e a mulher tem que ter 25 anos de contribuição. Ah, só isso? Negativo. Olhem o item C. Além da idade mínima, além desse tempo de 30 anos para o homem e 25 para a mulher, tem que ter um pedágio. O que é esse pedágio? É um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que em 16 de dezembro de 98, vigência da emenda 20, faltava para atingir o tempo de contribuição estabelecido na alínea anterior. Então, tem que ter idade mínima, 30 ou 25 anos de contribuição, mais um pedágio de 40% do tempo que faltava para atingir 25 ou 30 anos na data da emenda 20. Então, como é que funciona isso? Vamos dizer que fosse uma segurada. Primeira lógica, que ela tem que ter inscrição no regime geral até 16 de dezembro de 98. Vamos dizer que nessa data, 16 de dezembro de 98, ela tivesse 20 anos de tempo de contribuição. Ora, faltavam 5 para ela se aposentar, né? Proporcionalmente nessa data. Mas vamos lá. Ela tinha 20 anos de tempo de contribuição, aí no nosso exemplo. Vamos dizer que nessa data, 16 de dezembro de 98, ela tivesse 40 anos de idade. Tá? Então, a idade dela, 40 anos. O tempo que estava faltando em 16 de dezembro para ela se aposentar proporcionalmente com 25 anos, eram 5 anos. Então, ela tinha 20 anos de tempo de contribuição, 40 anos de idade, e em 16 de dezembro ainda faltavam 5 anos para ela poder usufruir desse benefício proporcional com 25 anos de tempo de contribuição. Muito bem. Eu tenho que... Esse aqui é o tempo que faltava, 5 anos.
eu tenho que calcular um pedágio em cima do tempo faltante, ou seja, eu tenho que calcular 40% sobre esses 5 anos que faltam, dá 2 anos. Então, o que eu digo a vocês é que essa pessoa, tá? Ela vai ter que, para se aposentar por tempo de contribuição proporcionalmente, ela tem que ter idade de 48 anos e ela tem que ter esse tempo de 25 anos mais o pedágio que nós calculamos de 40% de 5 anos, que dá 2 anos. Então, vamos lá. Quando, tá? Ela tem, né, em 98, 20 anos. Quando ela trabalha mais 5 e mais 2, ela atingiu o primeiro requisito, que é o tempo. 25 anos mais o pedágio. Tá? Aqui dá 25 mais o pedágio em cima dos 5 anos. Só que quando ela estava, né, com os 20 anos, em 98, ela tinha 40 anos de idade. Se ela trabalhar os 5 anos que faltam para os 25, mais os 2 anos do pedágio, ela estará apenas com 47 anos. Então, com essas duas condições, ela não se aposenta proporcionalmente, porque a idade mínima tem que ser 48 anos. Então, o que acontece? Ela trabalha aqui 20 anos mais 5, tá? Mais 2. Então, ela teria um total de 27 anos trabalhados. Só que 27 anos trabalhados, ela estaria com apenas 47 anos de idade. Então, ela vai ter que, para a idade, trabalhar mais um ano até ela completar 48. Então, o que acontece? Ela tem 20 anos em 98, trabalha mais 5 para completar os 25, mas tem que pagar em tempo de contribuição mais 2 anos de pedágio. Esses 2 anos representam 40% dos 5 anos que faltavam para ela atingir os 25 anos em 98. E ela vai ter que acabar trabalhando mais um ano, porque é o que vai fazer com que ela tenha realmente a idade. Quando ela trabalha 5 mais 2, ela só tem 47 anos, ela tem que trabalhar mais um ano. Então, ela vai acabar se aposentando com 28 anos de tempo de contribuição, porque é só nesse momento onde ela tem 28 anos de tempo de contribuição que ela vai ter os 48 anos de idade, ok? Vamos lá. Aplica-se o disposto no caput aos oriundos de outro regime de previdência social que ingressarem ou reingressarem no regime geral até 16 de dezembro de 98, vigência da emenda constitucional número 20. Então, um servidor que era amparado por regime próprio e que depois ele passa a ser segurado do regime geral, se ele vem de outro regime e ele ingressa no regime geral até 16 de dezembro de 98, ele tem a chance de se aposentar, obviamente, pela regra permanente, 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher, ou então utilizar aquela regra de transição assegurada para os que são antigos no regime, que é idade mínima, mais o tempo, mais aquele tempo, 25 ou 30 anos, mais o pedágio, tudo isso cumprido cumulativamente. Constatado que o requerente de aposentadoria por tempo de contribuição preenche os requisitos apenas para a concessão da aposentadoria proporcional, tá? O servidor do INSS deverá formalmente solicitar ao segurado para que este, caso queira, opte expressamente por escrito pelo benefício proporcional. E não havendo manifestação pela opção dentro do prazo estabelecido, o requerimento vai ser indeferido por falta de tempo de contribuição. Então, o segurado, vamos dizer que chega aquela segurada, que com 28 anos de contribuição, ela já conseguia, 28 anos de contribuição e 48 anos de idade, ela conseguiria se aposentar proporcional. Então, ela vem pedir o benefício proporcional. O servidor do INSS vai dizer, pois não, nós vamos conceder o seu benefício proporcional, mas a senhora vai ter que declarar por escrita a sua opção pelo benefício proporcional, que a senhora hoje está, né, requerendo sua aposentadoria proporcionalmente, faça a opção por escrito. Se o segurado ou segurada não fizer a opção por escrito pela aposentadoria proporcional,
o benefício será indeferido na condição de benefício proporcional, tá? Por falta de tempo de contribuição. Ressalvado o direito adquirido, o segurado filiado ao regime geral até 16 de dezembro de 98, que é o marco, né, da emenda 20, que perder a qualidade de segurado e vier a reingressar no regime geral a partir de 17 de dezembro de 98, então ele está falando aqui de um segurado que ele, né, já era do regime geral antes da emenda 20, mas perdeu a qualidade de segurado e veio a reingressar no regime geral após a emenda 20. Ele também vai ter direito a optar pela aposentadoria nos termos dos incisos 1 ou 2. A aposentadoria com 100% de salário de benefício, o homem aos 35 anos de tempo de contribuição, a mulher aos 30 anos de tempo de contribuição. Ou então aquela aposentadoria calculada proporcionalmente, desde que ele prove idade mínima e o tempo da aposentadoria proporcional mais o pedágio de 40%. Inclusive na hipótese de haver filiação para outro regime de previdência. Ok? Então, esse indivíduo era segurado, perdeu a qualidade, voltou a ser segurado depois da emenda 20. O fato dele já ter sido segurado antes da emenda 20 assegura a opção pela aposentadoria proporcional, desde que tenha idade mínima e pedágio. Agora, quando é um segurado inscrito no regime geral a partir de 17 de dezembro de 98, ou seja, ingressa no regime geral após a emenda 20, inclusive aqueles que venham de outro regime de previdência, desde que cumprida a carência exigida, terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição somente se comprovar o homem 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos de tempo de contribuição. Porque aquela regra de transição, de garantir uma aposentadoria proporcional com idade mínima e cumprimento de um pedágio, só vale para quem é antigo no regime geral. E antigo, leia-se, ingresso até 16 de dezembro de 98. No caso de extinção de regime próprio, União, Estado, Distrito Federal e município vão ter que assumir integralmente a responsabilidade pelo pagamento de benefícios que foram concedidos enquanto existia o regime próprio, tá? Bem como a concessão dos benefícios para cujo, né, porque para esse benefício os requisitos já tinham sido cumpridos, tá? Os requisitos necessários à concessão já tinham sido cumpridos enquanto estava ainda, né, enquanto existia ainda o regime próprio. Porque o que acontece é assim, uma prefeitura tem regime próprio, criado por lei, ela extingue por lei esse regime próprio. A partir do momento que ela não tem mais regime próprio, eu vou ter os servidores efetivos, que antes eram protegidos por regime próprio, como segurados do regime geral, certo? Agora, o que acontece é que muitas vezes, no momento da extinção do regime próprio, já tem um monte de gente aposentada por aquele regime próprio. Já tem um monte de gente que já poderia ter se aposentado pelo regime próprio, porque já cumpriu os requisitos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Vamos dizer, isso aqui é um caso de um servidor, tá? Na verdade, é um servidor. Então, o regime próprio que protegia esse servidor foi extinto. Quando o regime próprio foi extinto, esse servidor ele tinha contribuído por 10 anos para o regime próprio. Mas o regime próprio extinto, ele passa a ser segurado do regime geral. Para se aposentar no âmbito do regime geral, ele vai ter que contribuir, né? Aqui ele tinha 10 anos de tempo de contribuição e aqui ele vai ter que contribuir por mais 25 anos. Quem vai aposentá-lo? O regime geral, tá? Também seria o regime geral se ele tivesse pago 34 anos de tempo de contribuição para o próprio, ele foi extinto, tá? Ele não tinha requisitos para se aposentar no âmbito do regime próprio, ele vai ter que pagar mais um ano para o regime geral e quem vai aposentá-lo é o regime geral, vai ser o instituidor do benefício. Agora, houve extinção de regime próprio e um dado servidor já tinha pago, aqui na verdade ele já tinha pago 35 anos de tempo de contribuição, já tinha 60 anos de idade e já estava até aposentado. Foi extinto o regime próprio e esse homem já estava aposentado,
pelo regime próprio, segurado. E agora? Quem vai pagar a aposentadoria dele? O regime próprio. O ente, tá, vai se responsabilizar por manter esses benefícios já concedidos pelo regime próprio. O outro caso é: houve a extinção do regime próprio e eu tinha aqui um servidor que estava contribuindo aí para o regime próprio, que no momento da extinção ele já tinha 35 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade. Ou seja, ele já tinha todos os requisitos cumpridos para obter uma aposentadoria por tempo de contribuição e idade, mas não tinha ainda se aposentado. Ou porque não tinha requerido, ou porque o requerimento dele não tinha sido ainda, né? A análise não tinha sido concluída, mas fato é que ele tinha os requisitos, só que ainda não estava aposentado. Quem vai pagar a aposentadoria dele? É o regime próprio. Os requisitos foram cumpridos enquanto ainda existia o regime próprio, é o regime próprio que se responsabiliza. Aí o ente que mantém esse regime próprio vai ter que se responsabilizar pelo pagamento do benefício. Agora, vamos dizer que um servidor tinha 35 anos de tempo de contribuição e 59 anos de idade. E nesse exato momento, quando ele tinha essas duas condições, o regime próprio foi extinto. A minha pergunta é: ele tem condição de se aposentar pelo próprio com 35 anos de tempo de contribuição e 59 anos de idade? Não. Sabe por que ele não tem? Tá? Ele não tem porque ele teria que ter 60 anos de idade. Ok? Daí o que acontece? Ele não tem 60 anos, só tem 59, então ele não tinha requisitos para se aposentar no próprio. Aí ele vem para o regime geral, tá? Aqui eu coloquei 1 ano de tempo de contribuição, não é que ele tem que completar 1 ano de tempo de contribuição, eu coloquei como exemplo, ele poderia ter uma contribuição só, que quem o aposentaria seria o regime geral. Por que o regime geral aposenta? Porque ele não tem os requisitos cumpridos para se aposentar pelo próprio na hora que o próprio foi extinto. Então aqui tanto faz 1 ano, ele quis trabalhar mais, se manteve em atividade por 1 ano, ou ele pagou uma contribuição. Fato é que, não tendo os requisitos no próprio, quando o próprio é extinto, quem vai aposentá-lo é o regime geral. Então, o servidor que tem implementado os requisitos necessários à concessão da aposentadoria proporcional pelo regime próprio, até a data da lei de extinção do regime próprio, permanecendo em atividade, vincula-se obrigatoriamente ao regime geral, sendo-lhe assegurado o direito aos benefícios previdenciários desse regime, desde que cumpridas as condições nele estabelecidas. Então, vamos dizer que eu tivesse aquela segurada que a gente examinou lá atrás. Ela estava no regime próprio e, tendo em vista o tempo que ela tinha na data da emenda 20, né, o cumprimento de pedágio, ela só poderia se aposentar proporcionalmente quando tivesse 28 anos de tempo de contribuição e 48 anos de idade. Nesse exato momento, quando ela tinha 28 anos de tempo de contribuição e 48 anos de idade, houve a extinção do regime próprio, mas essa pessoa permaneceu em atividade. Como ela permanece em atividade e atinge os 30 anos, tá, de tempo de contribuição, vamos só voltar aqui, quando, né, o regime foi extinto, então vamos ver aqui, o servidor que tem implementado os requisitos necessários à concessão de aposentadoria proporcional pelo regime próprio, até a data da lei de extinção do regime, permanecendo em atividade, vincula-se obrigatoriamente ao regime geral. Então, aqui tem um erro, tá? A aposentadoria integral, se a pessoa permaneceu em atividade, vai ser do regime geral. Por quê? Porque ela não é obrigada a se aposentar. Ela tinha requisitos, mas para se aposentar proporcionalmente, quando ela era protegida pelo regime próprio. O regime próprio acaba e ela só tem a oportunidade de se aposentar proporcional pelo próprio. Ninguém é obrigado a optar pela aposentadoria proporcional. Essa pessoa continuou trabalhando. Então, a aposentadoria integral, aos 30 anos, vai se dar quando ela já está protegida agora pelo regime geral, tá? Então, aqui eu corrigi, tá? Por isso que eu voltei lá para o slide, porque eu tomei um susto. Quando ela completa 30 anos, ela está no regime geral, quem aposenta é o regime geral. Então, quando ela era do próprio, né, ela tinha conseguido completar 28 anos
de tempo de contribuição em 48 anos de idade. Mas o regime próprio foi extinto e ela entendeu de continuar a trabalhar. Então, ela continuou a trabalhar, trabalhou mais 2 anos, juntando esses 28 com esses 2 anos, quando ela estava bem aqui, ela completou 30 anos de tempo de contribuição. 30 anos de tempo de contribuição. Então, o que acontece? Como ao completar o requisito de 30 anos de tempo de contribuição, ela era assegurada do regime geral, ela vai se aposentar pelo regime geral. E lembrar que no regime geral, a aposentadoria por tempo de contribuição não tem idade mínima. Então, o regime instituidor do benefício vai ser o regime geral. Para casos de ingresso no regime geral, a partir de 17 de dezembro de 98, tá? O segurado fará jus à aposentadoria por tempo de contribuição nos termos do artigo 225. Entrou a partir de 17 de dezembro de 98, só aposenta com 35 anos de contribuição o homem, 30 anos a mulher. Para a concessão de benefícios previstos no regime geral, deverá ser observada a ocorrência do fato gerador. O que é o fato gerador? É a pessoa ter aqueles requisitos mínimos exigidos para uma aposentadoria. No âmbito do regime próprio seria tempo de contribuição e idade, mas no âmbito do regime geral seria apenas tempo de contribuição. Se a pessoa implementou os requisitos antes da mudança do regime, o benefício será concedido e mantido pelo regime anterior, a que pertencia. Se o fato gerador, ou seja, o atingimento dos requisitos foi posterior à mudança de regime, o benefício vai ser concedido pelo novo regime de previdência. Então, assim, houve extinção do regime próprio e no momento da extinção do regime próprio, eu encontro a pessoa já com 35 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade. Quem é que paga o benefício? Esse aqui. Mesmo que essa pessoa continuasse trabalhando e contribuindo para o regime geral, o fato de haver cumprimento de requisitos, o fato de se ter o fato gerador, enquanto ainda existir amparo do regime de origem, do regime próprio, é esse daqui que vai ser o instituidor, o regime próprio. Vamos lá. Agora, vamos dizer que a pessoa tivesse, um homem tem 35 anos de tempo de contribuição e 55 anos de idade quando ocorre a extinção do regime próprio. Eu posso dizer que esse segurado, ele já tinha implementado as condições para se aposentar por tempo de contribuição no próprio? Não. O que ele faz? Ele vem para o regime geral, porque acabou o regime próprio, daí para frente, se acabou o próprio, ele passa a ser segurado do regime geral, ele paga uma contribuição, como ele já tem 35 anos, aí ele vai passar a ter 35 anos de tempo de contribuição, mais um mês, de contribuição, ele se aposenta pelo regime geral. Se ele tinha 34 anos de tempo de contribuição e 60 de idade, quando acabou o regime próprio, e a partir de então, ele permanecendo aí em atividade para completar o tempo, passa a ser segurado do regime geral. Ele vai ter esses 34 anos, paga mais um ano no regime geral, completa 35 anos de tempo de contribuição, foi aqui que ele cumpriu os requisitos. Porque enquanto ele era do próprio, ele não tinha requisitos, é o geral que aposenta esse moço. Vamos lá. Vamos dizer que fosse o caso diferente, criação de regime próprio. O servidor tinha 34 anos de tempo de contribuição quando se cria o regime próprio. Ele vai ter que pagar mais um ano de tempo de contribuição, tá? No âmbito do regime próprio para completar 35 anos. Mas como agora ele é amparado por um regime próprio que foi criado lá pelo ente, onde ele tem o cargo dele, ele é amparado por regime próprio. Pagando um ano, ele consegue com 35 anos e qualquer idade se aposentar? Negativo. Ele tem que ter, vamos dizer que ele tivesse 34 anos de tempo de contribuição e 54 anos de idade quando ele passou a ser segurado do regime próprio, amparado pelo regime próprio que foi criado. Ele não vai poder pagar só mais um ano. Por que não? Porque ele não pode se aposentar com 55 anos. Se ele pagar só um ano, ele ia ter 55 anos. Então, ele tem que ter a idade de 54 para completar 60, ele teria que pagar mais 6 anos, tá?
mais 6 anos, aí ele completaria 60 anos de idade. Consequência, ele já tinha 34 anos de tempo de contribuição, vai ter que pagar mais 6 anos de tempo de contribuição, que é o preço para completar a idade. Então, ele vai se aposentar quando ele tiver com 40 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade. Vamos dizer que esse indivíduo, ele era, né, do regime geral, tinha 35 anos de tempo de contribuição, quando foi criado um regime próprio. E agora, quem aposenta é o regime geral. Mesmo que ele tenha continuado a trabalhar, permanecido em atividade no âmbito do próprio, mesmo assim, porque o fato gerador do direito se deu quando ele era segurado do regime geral. Bom, o artigo 227 fala da aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Tá? Então, só se aposenta por tempo de contribuição com redução da idade o professor que esteja em funções de magistério em estabelecimento de educação básica. Também conta o tempo que ele está em curso de formação autorizados e reconhecidos pelos órgãos competentes. Então, vamos lá. A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao professor que comprovar exclusivamente tempo de atividade exercida em funções de magistério, em estabelecimento de educação básica, bem como em cursos de formação autorizados e reconhecidos pelos órgãos competentes, quando o professor completa 30 anos e a professora completa 25 anos, independentemente de idade, desde que cumprida a carência. O que se considera como função de magistério? Atividades exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades. Educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A comprovação da condição e do período de atividade do professor far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos. Então, ele vai apresentar documentos que comprovem que ele é habilitado como professor, mas não apenas isso. Vai ter que comprovar o exercício de atividade como professor. Quais são os documentos, né, que demonstram que ele é habilitado para exercer atividade como professor? Diploma devidamente registrado nos órgãos competentes, qualquer outro documento emitido por órgão competente que comprove a habilitação para o exercício da atividade de magistério, conforme legislação específica. E o que comprova a atividade dele como professor? Registros, né, na carteira profissional, carteira de trabalho, complementados, quando for o caso, por declaração do estabelecimento de ensino onde foi exercida a atividade, sempre que necessária essa informação para efeito de caracterização dele enquanto professor. Informações constantes no CNIS e certidão de tempo de contribuição nos termos da contagem recíproca para período em que ele tenha estado vinculado ao regime próprio. Então, o que vai provar a atividade? Registro na carteira, complementado, se necessário for, por declaração do estabelecimento de ensino onde ele atuou, as informações constantes no CNIS, tá, com o código de ocupação dele como professor, tá, com vínculo à empresa que tem como atividade, né, ensino básico, e também certidão de tempo de contribuição que ele traga, né, de um regime próprio onde ele antes foi servidor público amparado por esse regime. Agora, a comprovação do exercício da atividade de magistério, na forma do inciso 2, é suficiente, comprovação do exercício da atividade de magistério, é suficiente para que se reconheça o período trabalhado para fins de concessão de aposentadoria de professor, presumindo que ele estava trabalhando como professor porque ele era habilitado para tal. Para fins de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, observado o direito adquirido, podem ser computados períodos de atividades exercidas pelo professor da seguinte forma: como docentes a qualquer título e também quando eles atuam enquanto diretores de unidade escolar, coordenador,
assessor pedagógico, inclusive atividades de administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional. Também se considera, para compor o tempo de 25 anos para a professora, de 30 para o professor, tempo de serviço público, seja federal, estadual, Distrito Federal ou municipal, e também os períodos em que esse professor esteve em gozo de benefício por incapacidade. Se for benefício por incapacidade comum, tem que ser entre períodos de atividade de magistério. E se for benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, esse período será contado, seja ele intercalado ou não, entre períodos de atividade. Então, eu vou parar aqui que tem, né, um dispositivo que trata, né, do professor universitário. Então, na próxima aula, nós começamos a partir do artigo 231. Até lá, gente.